Bom dia, família DNA Cast, que alegria, mais uma vez, iniciando a semana aqui com vocês, 7 da manhã, na companhia desse amigo querido aqui, Eduardo. Hoje vamos falar mais uma vez, sobre muitos assuntos interessantes, hein, Duda? Hoje a gente vai quebrar o Código de Salomão, como a sabedoria pode influenciar a sua vida. Lógico que Salomão traz um ensinamento pra gente de riqueza, mas a gente pode levar os ensinamentos de Salomão para a vida, né, Ronaldo? Com certeza. E você que está amanhecendo aí, acordando, ouvindo o nosso DNA, por favor, já aproveita logo aí, já segue a nossa página no canal do Spotify, já segue a nossa página no YouTube, no Instagram, compartilha, comenta. Segue lá, DNA Cash, né? Vai lá no nosso Instagram, vai no nosso YouTube, ativa o sininho, faz a inscrição, compartilha com 3 amigos que a gente vai trazer alguma coisa que com certeza vai melhorar seu dia e vai trazer ensinamentos para sua vida, tá? Coloca lá nos comentários de que cidade você tá nos ouvindo. A gente tem recebido nos comentários, dessa semana mesmo, chegou um cara no meu Instagram, fez um comentário que ele já tinha assistido todos os 8 episódios anteriores, estava encantado, velho. É muito gratificante o carinho que a gente vem recebendo, né? A gente vai recebendo um carinho imenso de todo mundo mandando mensagem lá no DNA, no nosso Instagram pessoal. Pessoal, isso que faz aquele combustível, né? Aquele combustível na gente, é as mensagens que vocês mandam e com certeza a gente vai trazer informações relevantes que vai melhorar alguma questão no seu dia a dia, pode tocar você. Nos fortalece, né, Duda? É isso aí. Nos fortalece, exatamente. E hoje eu vou começar aqui, Duda, eu queria começar esse episódio hoje te fazendo uma pergunta curiosa. Eu queria que você retrocedesse na sua adolescência e me dissesse uma coisa. Se Deus parasse na sua frente hoje e falasse, Eduardo, o que você deseja? Você com 16 anos de idade, o que é que você pediria para ele? Rapaz, é engraçado, né? Se a gente fosse retroceder nossa vida de maneira geral, com 16 anos você pensaria em ter um carro rebaixado, uma moto, alguma coisa, mas como a gente vai contar a história de Salomão em vários episódios, esse podcast a gente vai dividir em vários episódios. Então a gente vai acabar contando um pouco a história de Salomão e trazendo, óbvio, princípios bíblicos, né? Que tem um livro dentro da Bíblia, Provérbios, que foi escrito por Salomão e traz vários ensinamentos. Eu pediria um carro rebaixado, viu, Ronaldo? Um Gol Prata rebaixado e... Como eu falei desde o início dos programas, que cheguei a morar com 3 tias e uma avó, e eu queria minha voz de liberdade, né? Eu queria meu grito de liberdade. Eu ia pedir ele para passar no vestibular de odontologia. Passar no vestibular de odontologia, né? Mas provavelmente não seria o meu propósito, viu, Duda? Mas era o que eu enxergava naquele momento, né? Mas é interessante, porque Salomão com 16 anos, ele não pediu isso. Não. Ele não pediu nada que agregasse em termos materiais para a vida dele, pelo contrário. Mas espera aí só um minutinho para você não largar esse spoiler. Como você falou aqui, nós vamos fazer uma série, né, a respeito desse assunto. A gente se fundamentou no livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Recomendo a vocês adquirirem esse livro também. Quem está aí no YouTube está vendo a capa do livro. E a gente combinou fazer o debate desse livro a cada episódio um capítulo. Exatamente. E é interessante, Ronaldo. Muita gente não sabe, mas na Bíblia o nome que se mais fala é dinheiro. É o nome mais dito na Bíblia. Lógico que em termos de ouro, prata, joias... Fortuna, mas o que mais fala na Bíblia é sobre dinheiro. E muita gente tem aquela aversão à Bíblia, né? E por incrível que pareça, todo o princípio que a gente tem hoje, ele provém da Bíblia. Por quê? Um exemplo, não trair. Vem da onde? Você não acredita em Deus, mas o não trair, você segue. Isso está escrito aonde? Está escrito na Bíblia. Não roubar, não matarás. Então, vários princípios que a gente leva no nosso dia a dia hoje está lá, colocado na Bíblia. E mesmo as pessoas que não seguem, eles seguem aquele manual, que não acreditam, né? Mas eles seguem aquele manual. A gente acredita muito em alguns princípios físicos, né? Por exemplo, o avião decola, nós como leigos não sabemos quais os princípios que a física tem que faz um avião voar, é algo assim incrível. Mas quando se fala de princípios religiosos, princípios espirituais e tal, a gente sempre questiona um pouco, né? A gente tem uma dificuldade de colocar essas coisas em prática, né? Eu acho que as pessoas têm dificuldade, Ronaldo, é porque a forma que é apresentado para elas, né? A forma que a gente conhece a palavra, ou conhece Deus, ou é apresentado pra gente, isso influencia muito na concepção que a gente vai ter dele.
Isso é verdade. Então, muita da gente, às vezes, as pessoas querem empurrar a palavra de alguma forma, em termos religiosos, não de espiritual, e a religião interfere muito de como a pessoa tem a concepção da palavra, ou da Bíblia, ou de Deus, enfim, de maneira geral. Isso é verdade. É por isso que, mais uma vez, eu falo, adquiram esse livro, busque informações sobre esse livro. Me ajudou muito a leitura desse livro a entender algumas coisas e porque às vezes o caminho que eu trilhava não era um caminho bem sucedido. Muitos desses princípios eu quebrei durante minha vida toda e hoje eu tenho uma consciência mais ampla a respeito. E é um spoiler de como ter sucesso na vida. Exatamente. E é engraçado, a gente já contou aqui em outros episódios, né? Que como eu tive o contato com esse livro depois daquele podcast que a gente ouviu no carro. Tivemos. A gente indo treinar e eu tive o primeiro contato ali com o Salomão através do Thiago Brunet. E aí foi da partir dali que eu comecei a ler esse livro e entender um pouco mais sobre princípios, né? Como é que a gente tem sucesso na vida seguindo princípios. E Salomão traz vários princípios. No final da vida dele ele quebrou todo, por isso que ele chegou ao fim. O fim não foi tão assim relevante, né? Ele quebrou por quebrar vários princípios, mas vamos dar um spoilerzinho aqui no primeiro episódio, mas de maneira geral a gente vai contar um pouco a trajetória dele. Eu tinha um contato com Salomão a respeito, geralmente através de filmes, né? Eu tenho mais tempo que você aí de caminhada, assisti muitos filmes religiosos e tal, e marcava aquele episódio do Salomão onde duas mulheres reclamam a ser mãe de um filho, né? Elas estão dormindo, o filho de uma morre, a outra chega pela manhã e rouba o filho daquela. Ela joga o morto dela. Essa história é legal. Morto e rouba o filho da outra. E naquela época o rei é que tomava decisões e fazia tipo o julgamento. O julgamento, né? Os julgamentos. E chegaram aquelas duas mulheres perante Salomão reclamando a serem mãe daquela criança. E o Salomão, ele não assim, o que é que eu vou fazer? Ele falou, me dê uma espada que eu vou cortar a criança ao meio e vou dar metade para um e metade para outra. E a mãe verdadeira daquele filho entrou em pânico. Ela falou, não faça isso, por favor, entregue a criança para ela, deixe com ela. Enquanto a outra falou, não, corta o filho, porque, pô, se meu coração não está feliz, eu também não quero que o da outra esteja, né, o pensamento dela. E aí Salomão percebe com a sabedoria dele que a verdadeira mãe jamais permitiria que o filho fosse dividido ao meio, né? E ele entrega aquela criança para aquela mulher. Então as experiências sempre, o conhecimento que eu tive, apesar de entender que Salomão era um cara sábio, mas eu não sabia dos princípios que levaram ele a tanta sabedoria. E esse livro é o caminho. Esse livro é fantástico. Muita gente em oração, né, Ronaldo? Pede sabedoria e diligência, né? Pra saber resolver os problemas. E aí pensa que Deus vai pegar a sabedoria e vai jogar assim em cima de você. Bufo. Toma aí sabedoria, você vai ter. E na verdade não é assim. Como é que a gente adquire sabedoria? Resolvendo os problemas difíceis sem criar outros problemas. Então, o princípio da sabedoria com diligência é isso. É você saber resolver problemas sem criar outros problemas. Esse é o principal. Verdade. E quem foi Salomão, Duda? Rapaz, Salomão foi o filho do maior rei da história de Israel, né? O rei Davi. E ele foi concedido através de uma fuga de princípios de Davi, né? Porque Davi, ele tinha mais de 1000 mulheres. E uma dessas mulheres foi a... Pô, me fugiu aqui a cabeça. Daqui a pouco eu lembro. A esposa do amigo? A esposa do amigo, né? Foi uma da esposa dele que ele teve um primeiro filho. Esse primeiro filho morreu. E aí depois foi concebido Davi, né? Então, desculpa, foi concebido Salomão. Então, o Salomão foi o segundo filho de Davi provindo de um pecado, né? Porque ele teve uma relação com a esposa de um dos melhores amigos dele. E o rei Davi acabou mandando matar esse amigo, né? Davi era aquele Davi do Davi e Golias, aquele cara que derrubou o gigante com a pedra, né? E segundo a Bíblia, era o homem segundo o coração de Deus. Eu entendo ali que Deus ele mais prestava atenção na forma como Davi se comportava em relação aos arrependimentos dos erros que ele fazia do que em relação aos próprios erros, porque ele cometeu um erro grave aí. E de certa forma acabou Deus entendendo, né, o pecado dele, o arrependimento dele levou Deus a entender e até abençoar Salomão, né? Muitas das vezes, Ronaldo, a gente entende assim como pecado, mas Deus vê muito mais do que
o que é o nosso coração depois de um pecado do que o próprio pecado. Então, exemplo, quando você faz alguma coisa de errada e você não se arrepende daquilo ali, Deus vê seu coração depois daquele erro que você cometeu. Então, Davi tinha muito essa questão de ter o coração arrependido de alguns erros que ele cometeu. Nós somos humanos, estamos suscetíveis a erros, né? Isso acontece com todo mundo, perfeito mesmo só Deus, né? Então, até hoje, em Israel, tudo que é de grandioso tem o nome do rei Davi, né? King David, né? O Thiago Brunet mesmo fala, hospital, hotéis, grandes prédios, tudo tem o nome do rei Davi. O Salomão, ele cresceu ali ao lado do Davi, presenciando conquistas, guerras, aquele rei imponente, né, que conquistava, que avançava, mas ao mesmo tempo ele sofria muito com isso, muita morte, muito sangue nas suas mãos e tal. E no fim da vida, Deus, quando Salomão vai tomar posse do reino, ele muito inseguro, né? Porque era um garoto. Como é que vai assumir ser o rei de Israel com 16 anos, né? No livro Salomão, o homem mais rico que existiu, inclusive cita que ele tinha 12 anos. Mas eu acho que aí são questões. Teve 12 anos, eu acho que são questões interpretativas, né? Como uma criança de 12 anos conseguiria reinar um universo ali, reinar um país como Israel, que na época era tão pulsante, né? Tão promissor. É interessante que nesse primeiro capítulo, Ronaldo, traz algumas coisas importantes justamente para a gente entender um pouco sobre o que você falou. E eles trazem alguns benefícios da estratégia do rei Salomão. Que lógico que tem números aqui, né? Mas a gente pode destacar alguns, que o primeiro de tudo tem ali em cabeça, o primeiro de todos, que é a sabedoria. E aí vem... eu tô listando aqui uns mais importantes, né? A capacidade de julgamento, que quando a gente tem uma sabedoria, a gente tem que ter uma capacidade. Você deu um exemplo surpreendente aí, né? Quando o rei Salomão julgou as duas lá, que teve uma que acabou o filho vindo a óbito, né? E outra principal que eu acho que a gente tem que ter na nossa vida, e o que vai fazer a gente tá inserido em ambientes e vai fazer a gente alavancar de alguma forma, é ter ótimos relacionamentos. Eu acho que essa questão de você ter uma sabedoria, saber julgar as questões e ter bons relacionamentos pode mudar muito sua vida. Essa questão de bons relacionamentos tem uma relação direta com o meio. E a gente vem falando isso aqui com frequência, do meio social, do meio onde você convive socialmente também, né? Tanto na rede social que eu quis falar, mas do meio social, presencial. E Salomão, ao lado do pai, ele recebeu uma mentoria incrível de Davi, né? Davi no final da vida dele, Duda, pelo que eu li, ele chegou para Salomão em determinada oportunidade e falou: Salomão, eu trocaria todas as conquistas que eu tive na minha vida pela sabedoria. E eu acho que foi o detalhe que fez mais diferença, porque quando Deus chegou na presença dele e perguntou, aquele garoto de 16 anos, o que é que você quer? Aí Salomão chegou e falou: não, eu quero sabedoria. E aí Deus, em contrapartida, falou: como você não me pediu mulheres, não me pediu reino, não me pediu carro rebaixado, você não me pediu patrimônios e tal, fortuna, eu vou te dar tudo o que você não me pediu, além disso vou te dar sabedoria. É impressionante, né? E tem uma passagem até em Provérbios que fala assim, conviva, mais ou menos assim, não é ao pé da letra como tá lá, né? Mas conviva com pessoas sábias e se tornarão sábios, né? Então o meio que a gente tá e os relacionamentos que a gente tem é um fator muito importante para influenciar as decisões e o que vai acontecer na nossa vida um pouco mais na frente. Então a sabedoria e a gente ter ótimos relacionamentos pode fazer a gente subir de nível. Sair de um nível, e como a gente fala muito aqui de disciplina e empreendedorismo, pode fazer com que você suba de nível. Então, cuidado com as pessoas com que você se relaciona, isso pode influenciar muito sua vida. E tratando de empreendedorismo, Salomão foi um mega empreendedor. Salomão foi um dos maiores empreendedores e foi um dos caras mais ricos da humanidade, né? Quem tá ouvindo e pega a história ali pelo meio, aí vai falar: pô, mas Deus não deu riqueza, não deu sabedoria, deu mulheres, deu tudo para Salomão. Só que muitas pessoas, Duda, ganham isso aleatoriamente, ganham na loteria e tal, e perdem esse dinheiro. Exatamente. Então não é porque ele ganhou, ele teve uma base, ele teve um start inicial, que ele não tem os méritos dele, porque ele fez esse dinheiro se multiplicar infinitamente. Se a gente pegar a história e fala no primeiro capítulo aí, que Salomão teve mais de 4.000 estábulos de cavalo, né?
Então era uma coisa surpreendente para aquela época, né? A gente vê no primeiro capítulo falar sobre isso. E outros reis de outros locais vinham até Salomão para aprender um pouco como ele reinava ali o reino dele. Então é muito interessante. E acabava ele fazendo uma mentoria, né? Naquela época. E os reis de outros locais levavam como se fosse joias para eles, né? Então como se fosse um pagamento. Os reis pagavam para ouvir os ensinamentos para ouvir os ensinamentos de Salomão. E a gente tem esse acesso hoje na mão da gente praticamente de forma gratuita e não coloca em prática. Exatamente, a gente não coloca em prática, né? A Bíblia é dividida em vários livros, né, Ronaldo? E o livro de Provérbios é um livro que ensina muita gente como ter algumas colocações do rei Salomão. Aqui fala que hoje a fortuna de rei Salomão valeriam centenas de bilhões de dólares. É impressionante, né? Na época ele possuía 4.000 estábulos para seus cavalos, carruagem e uma folha de pagamento de mais de 12 mil cavalheiros. A influência do Salomão Duda, no mercado e na economia acabou sendo grande também, porque foi o Salomão que teve a criatividade de criar o escambos. Exatamente. Todos os reis, para arrecadarem dinheiro naquela época, e na época de hoje também, eles cobram tributos, cobravam impostos. Isso, né? Essa história é legal. E o Salomão, ele cobrava de cada tribo, porque Israel tinha 12 tribos, de cada tribo ele cobrava um tributo mensal. Então cada tribo daquela pagava apenas um imposto por mês. Aquele imposto dava todo o sustento do reino, da estrutura do reino. E tudo que ele fazia prosperar, primeiro ele construiu um templo. Desse templo ele virou um ponto turístico, vamos dizer assim, né? O templo virou um ponto turístico, então vinham pessoas de vários reinos conhecer aquele templo, e aí ele vendia essa cultura religiosa, ele começou a trocar produtos que ele tinha por produtos que tinham valores nos outros reinos. Em vez de comprar, ele tinha necessidade de comprar alguma coisa, ele trocava pelo que ele tinha em demanda, pelo produto que o outro tinha para ofertá-lo, né? Então foi uma iniciativa gigantesca, muita sabedoria. Esse insight dele aí foi fenomenal. Tipo, ele não cobrava impostos mensalmente, como você falou, ele só cobrava o imposto ali um mês de cada família, então a família ali pagava o imposto um mês e só ia pagar no ano seguinte. Então ela podia prosperar tranquilamente. Hoje é muito diferente, a gente vê hoje, né, Ronaldo? A gente paga aí, os níveis de encargos que a gente vê hoje no nosso país são de maneira absurda, né? Para você que empreende, pelo menos. Para nós, né, que empreendemos, é complicado. Não tem pouca coisa, não. Não tem pouca coisa, não. Quantos livros, Duda, são no livro de Salomão? São 31. 31 livros, né? No Provérbios. No Provérbios. São 31 livros são 31 provérbios, São 31 provérbios, são 31 ensinamentos, né? A gente vai até fazer um desafio aqui, né, Ronaldo? A gente colocar lá os 30 dias para você ler os 31 versículos de Provérbios, e aí no final a gente fazer algo interessante sobre isso. O Stephen Scott, que é o escritor do livro, ele já inicia inclusive falando assim. Ele teve uma vida muito conturbada. Ele, em 6 anos, ele acho que perdeu 9 empregos. Ele teve uma vida assim de muito fracasso, né? Vamos dizer assim, era um cara inteligente, um cara estudioso, mas não conseguia prosperar. E um amigo dele foi pedir um conselho a ele, e o conselho foi que o cara lesse um provérbio por dia durante 30 dias. Ele lesse os livros e fizesse isso por 2 anos. E o cara prosperou de tal forma que o cara depois começou a abençoar ele também, né? E ele mesmo sabendo do conhecimento de Salomão, ele não colocava em prática. Ele precisou esse amigo dele ter sucesso para ele começar a enxergar essa coisa de colocar os provérbios na prática do dia a dia, né? É impressionante, Ronaldo. Tem alguns ensinamentos de Salomão, tipo assim, eu vou falar um pouco de como eu tive um maior contato com Salomão, e logicamente que foi através da Bíblia, né? Lógico. Eu acho que de uns 2 anos e meio pra cá, eu tive um maior contato, comecei a ter um maior contato porque nossa fé e nossa espiritualidade vai aumentando gradativamente, que a gente vai buscando, né? E você acaba aumentando sua fé através de ouvir. Então você ouvir um podcast, ouvir alguma palavra que traz alguma questão de fé, isso acaba lhe influenciando muito. E como eu passei a ler muito e passei a ouvir muito,
sobre espiritualidade, eu acabei tendo um bom contato com Salomão. Porque o primeiro capítulo da Bíblia, né, que a Bíblia é dividida em vários livros, o primeiro livro que eu li da Bíblia foi Provérbios. E aí tem vários ensinamentos, né, lá em Provérbios. Fala de você acreditar, de você não ter medo, da confiança, da disciplina que a gente fala aqui, de você seguir princípios, e o Thiago Brunet fala muito bem disso, sobre princípios milenares que está ali escrito, como aquilo ali muda a sua vida, né, de você honrar as pessoas, né, o Salomão fala muito sobre honra, então como isso muda sua vida e sua concepção de ver as coisas. É impressionante, Ronaldo, é impressionante. E muda, Duda, em todos os aspectos da vida, né? Tudo, todos os aspectos. A gente fala muito aqui sobre prosperidade, mas muda a sua relação familiar, muda o seu relacionamento conjugal, muda o seu relacionamento como empreendedor, como empresário, como patrão, muda em todos os aspectos. Muda em todos os aspectos. Você como amigo, você começa a enxergar a vida por uma outra ótica, você passa a ter mais empatia, você começa a mais sabedoria. Eu tiro um bom ensinamento disso, Ronaldo, a partir do momento que a gente se aproximou mais. Verdade. Olha como são agora nossas reuniões, nossos papos. Como eles são produtivos, como eles são, tipo, de influenciar alguma coisa, de levar alguma coisa pra alguém, ou levar alguma coisa pra prosperar a nossa família, ou quem tá ali cercando a gente, ou as pessoas que cruzam o nosso caminho. Como isso mudou, né? Eu, tipo assim, às vezes eu fico me tirando uma reflexão de como era antes e como a gente tá hoje, que são coisas totalmente diferentes, né? O Salomão, ele fala que a gente deve buscar o tesouro, que a sabedoria é como quem busca o ouro e a prata, né? A gente deve buscar como um tesouro mesmo, como se fosse um mapa da mina, e aquilo, de certa forma, passasse a ser divertido na nossa vida. E quando você lê isso, você fala, caramba, velho, como era, e é justamente o que você está dizendo, como era o meu comportamento antes de eu ter acesso a essas informações e como passou a ser o meu comportamento pós essas informações. Como eu me divirto lendo isso, como eu quero entender mais, como eu quero saber mais. Talvez essa busca constante que você tem por mais conhecimento te afasta, de certa forma, de coisas que provavelmente você estaria procrastinando ali. Exatamente, velho. Isso é impressionante. Tipo assim, como você começa a entender um pouco mais o que é prosperidade. A gente não tá falando só de prosperidade financeira aqui, tá? A gente tá falando de você prosperar para sua família, prosperar nas suas relações pessoais, prosperar nas pessoas que cruzam o seu caminho. Como você muda a sua concepção com as coisas. É surreal isso. É impressionante. Na página 13 do livro aqui, Salomão né? Faça uma lista aqui de diversos itens. E aí tem lá embaixo, uma vida cheia de sentido. Aqui, como você falou, sabedoria, prudência, capacidade de julgamento, preservação e proteção, sucesso, mais saúde, vida longa, né? Honra, abundância financeira. Meu Deus. Se você for pegar esses benefícios aí de Salomão, são benefícios que acabam influenciando todas as áreas da nossa vida, né? A área financeira, a área familiar, a área sentimental, a área espiritual. Então acaba a vida tendo um contexto que é muito mais do que a gente imagina, e abrange várias coisas. O engraçado é que fica uma vontade gigantesca aqui, Duda, de dar o spoiler do capítulo 2, de entrar no capítulo 3, né? Porque esse livro é tão incrível, essa mensagem, esses ensinamentos são tão incríveis, que a gente quer dar um passo logo, quer contar logo toda a história pra ir pra galera. Mas não percam, tá? A gente vai estar subindo os episódios, que a gente vai estar contando um pouco sobre a vida de Salomão, e cada episódio que a gente vai estar falando desse livro vai trazer um insight para você melhorar a sua vida em alguma área, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela relação com pessoas, seja ela sentimental. Pode ter certeza que algum insight a gente vai trazer. E aproveita então, como ensinamento de Salomão, compartilhe o seu conhecimento, o que você tem ouvido, que tem feito diferença para vocês, compartilhe essas informações. Eu
Duda, tô num projeto de levar conhecimento, levar minha experiência para algumas pessoas. E isso tem, meu irmão, transbordado tanto, tem me feito tão bem, tem me deixado tão feliz com isso, com depoimentos, com tudo que está acontecendo. Então, se você está achando bacana também, compartilha esse linkzinho do nosso YouTube, compartilha o nosso Spotify, faz um post aí no Instagram, marca o Marca a gente, né, Duda? A gente vai ficar muito feliz em repostar e ver que você está curtindo o nosso programa. Se você comprou o livro, adquiriu o livro, marca lá a gente, fala, ó, eu vi lá o podcast, marca a gente que a gente vai ficar muito feliz com isso. E eu trago um insight aqui, Ronaldo, a gente tá batendo uns 35 minutos, né? Trago um insight aqui que é o que fala um pouco de sabedoria, que é a passagem na Bíblia de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês, em falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá livremente de bondade e lhe será concedida. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Repetindo novamente, se algum de vocês tem a falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Agora lembrando, Deus vai dar sabedoria, ele não vai pegar e jogar em sua mente, não. Ele vai lhe trazer problemas, vai lhe trazer várias questões diárias e a partir daí você vai saber resolver os problemas com diligência e sabedoria. E aí vai fazer você crescer como pessoa. E para você adquirir a sabedoria, não é do dia para a noite, né? E não é fácil também você, quando Deus deu a sabedoria a Salomão, ele pôs Salomão à prova diversas vezes. Exatamente. Né? Ele pôs Salomão à prova para ele exercitar a capacidade de discernimento, né? Você não começa a ler o livro, você entende, mas você tem que colocar aquilo em prática. E os desafios vão vindo para que você exercite isso e a partir daí você comece a praticar a sabedoria, né? Praticar o conhecimento. E é interessante, porque a leitura da sabedoria, né, da palavra, dependendo do dia de como você esteja, você pode absorver aquilo ali de maneira diferente. Verdade. Então, a gente tem a capacidade de entendimento, mas a gente tem uma capacidade de lidar com o que a gente está lendo, dependendo das emoções que a gente está vivendo naquele momento. Então, por isso é muito importante a gente saber adquirir a sabedoria para ter um melhor entendimento e as influências emocionais não acabar distorcendo o que a gente lê. Duda, eu tô disposto a fazer o seguinte, Duda. Se esse post da gente aí, que a gente vai postar ele aí no Instagram, se ele bater 60 comentários, eu vou dar um livro. Caramba! Vou sortear um livro com o melhor comentário, cara. Olha lá, galera, vai lá, a gente vai subir, tá? A gente vai subir logo agora, quando acabar nosso podcast aqui, logo depois das 7 e pouquinho da manhã, a gente vai subir uma postagem no DNA Cast no nosso Instagram. E o melhor comentário. Tem que bater 60 comentários. Tem que bater 60 comentários. 60, fechado? 60 tá bom. 60 comentários. O melhor comentário que vai trazer assim um insight relacionado à sabedoria. Por mim e por você. Vamos exatamente. A gente vai enviar um livro para você. Um livro de presente. Um livro de presente, tá? É isso aí, Duda. Muito feliz em começar essa nossa série. Salomão, o homem mais rico que existiu. Eu acho que despertou muita curiosidade, porque o segundo capítulo ele é fenomenal, ele é incrível. Então despertou muita curiosidade para as pessoas aguardarem até a próxima segunda para nos ouvir, né? Até a próxima segunda a gente vai subir o segundo episódio da série aí, o Rei Salomão, tá? E você que curtiu esse episódio, agora no Spotify, você pode comentar, ativar o sininho. Você pode ativar o sininho e pode classificar também. Exatamente. Depois que você ouve o primeiro comentário, você pode classificar o nosso Spotify. E não deixa de assistir no YouTube. Caramba, é uma experiência totalmente diferente. Você vê no YouTube a mensagem e você ouvir no Spotify. Exatamente. Galera, a gente tá indo para o nosso 9º episódio, né? 9º episódio. E esse 9º episódio é o início da nossa série falando sobre o Rei Salomão, né? O homem mais rico aí que já existiu. Eu acho que vai trazer uns insights aí bem legal para melhorar a sua semana e com certeza isso vai modificar a sua vida. Tá? Uma semana de muitas conquistas e muitas realizações e muita sabedoria.